Só dei uma cuidadinha com os microfones. Bom, então tá. Beleza. E pessoal, Então, eu tenho uns avisozinhos que eu precisava comentar. Agora, durante o intervalo, alguém comentou comigo a questão de grupos, né, que gostaria de formar grupos, queria de formar um grupo para fazer a entrega do trabalho e não conhecia a turma. Enfim, se alguém quiser formar grupo, se alguém quiser formar grupo e não conhece ninguém da turma, pode me procurar pela mensagem privada ali, que depois eu passo os contatos, tá? Então, quem não conhece a turma e quiser formar grupo, então me procura ali, que daí eu passo os contatos, tá? Mas vocês também, eu acho que tem um WhatsApp do grupo, né, da turma, então também por ali vocês também podem se organizar, né? Então, acho que por WhatsApp também é uma forma de vocês se encontrarem. Bom, então tá. Eu achei que... Bom, então vamos devagarinho começando aqui, né? Então, o que acontece? Nós tínhamos o erro em x, queremos saber o erro em y, e o meu erro em y é o erro na hora de calcular a tangente de 45. Então tá. Quem é meu x0, né? Meu x0 é 45 graus, né? Ou seja, π sobre 4. Então, quem é o f' de π sobre 4? Vai ser a secante ao quadrado de π sobre 4. Como é que se calcula a secante de π sobre 4? Primeiro, quem é a secante? Secante é o quê? É cosseno, né? Cosseno ao quadrado de π sobre 4. Tá? E como é que eu calculo cosseno ao quadrado? Então, essa aqui é a definição de secante. Então, se é secante ao quadrado, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. Bom, como é que eu calculo isso? Ou você também poderia pensar de outra maneira. Né? De outra forma. Secante ao quadrado de π sobre 4. Né? É a mesma coisa que eu tomar secante de π sobre 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Quanto é secante de π sobre 4? Então, a secante é 1 sobre o cosseno, né? De π divide 4. Né? Ou seja, cosseno de... Então, secante é 1 sobre o cosseno. E tudo isso vai estar elevado ao quadrado. Quanto é o cosseno de π sobre 4? Né? Quanto é o cosseno de π sobre 4? Bom, o cosseno de π sobre 4, né? Se a gente botar na calculadora, vai dar, deixa eu ver aqui, cosseno de π sobre 4, ou 45 graus, dá 0,70, né? Mas como eu prefiro sempre usar costa do raiz de 2 sobre 2, né? Ao quadrado. O raiz de 2 sobre 2. Como é que fica agora, então, aqui? Né? Vou fazer continha, né? Como é que fica a continha? Vai ficar
Se eu tenho 1 que divide raiz de 2 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que 2 que divide quem? Raiz de 2 sobre 2, né? Fiz a divisão de fração. Fiz a divisão de fração. Então, ficou isso aqui. Tudo isso elevado ao quadrado. Né? Isso aqui vai ficar igual a quanto? Fica 4 que divide 2, né? Isso aqui é 2. Ou, tá certinho, né? Não tem nem... Enfim. Isso aqui é importante porque mais adiante a gente for trabalhar com trigonometria ao quadrado, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, é sempre importante lembrar que na hora de fazer a conta, primeiro eu faço o seno, cosseno, e depois eu faço a potência, né? Então, primeiro eu calculei o secante de π sobre 4 e depois eu elevei a potência. A última coisa que a gente faz é a potência. Tá. Então, eu descobri que o F' vale 2. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vou copiar tudo para cá e vamos limpar algumas coisas. Tá, então a gente já sabe que o F', né? Vamos limpar aqui. A gente já sabe que isso aqui vale 2, né? Isso aqui eu salvei no slide anterior, não precisa ficar com... Tem alguém que vai ficar com... Salvo aqui todas as contas, tá? Só para antes que alguém fique preocupado. Tem, professor. Uma dúvida ali referente ao raiz de 2 sobre 2. Como é que foi identificado isso? Primeiramente, da nossa experiência, né? Se você lá, vocês viram lá, cálculo 0, cálculo 1, cálculo 2, e até no ensino médio que a gente tem aquela tabelinha básica do 30, 45 e 60, né? É dali. Você bota lá a tabelinha básica, ângulos notáveis, ó, ângulos notáveis. Então seria o cosseno de 45. Isso, exatamente, ângulos notáveis. Põe lá em qualquer lugar, que vai te dar a tabela básica, tá? Bom, nós já temos o F', já temos o erro em X, agora não vai ter o erro em Y. Então, qual vai ser o meu erro em Y? Pode ser o erro em calcular a tangente de 45. Então, meu erro em Y vai ser qual? Vai ser 2 vezes π dividido por 10.800. Certo? Então, desta maneira, aí a gente vai pegar a calculadora e vai fazer a conta, né? Então tá, vamos ver o seguinte. Eu vou fazer no Silab. Então, eu tenho 2 vezes, conta é 2 vezes o π dividido por 10.800, né? Usando o Silab aqui só para fazer conta, só que a gente poderia fazer essa conta na nossa calculadora, tá? Mas aqui eu estou mostrando para você como é que eu digito π no Silab. Aqui eu estou usando as casas, todas as casas decimais do Silab, certo? Então, o erro na hora de calcular a tangente, né, para um minuto é de 0,005. Né? Ou seja, o erro final, vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, o erro final, né, para de fazer a continha aqui, vai ser esse aqui. O que esse número quer dizer para nós? Que esse número aqui é o erro. Então, conclusão. Conclusão. O erro no cálculo da tangente. Erro no cálculo de tangente de 45 graus. Né? É de 0,0005818. Não tem unidade de medida porque a tangente 45 não tem unidade de medida, né? A gente não estamos tratando de um problema aplicado.
certo? Então, se eu tenho um erro de 1 minuto, ou seja, eu tenho 45 graus e 1 minuto, o meu erro vai ser esse aqui, um erro bem pequeno. Né? Ou seja, 1 minuto é muito pequeno, então o meu erro na hora de calcular a tangente é muito pequeno. Tá? Esse erro se deve ao erro na entrada. Então, eu tenho um erro na entrada, o meu erro na saída vai ser esse. Bom, eu pedi para vocês, então, pensarem nesse problema aqui, né? O raio de uma esfera é medido com um erro percentual de 4%. Estime o erro percentual do volume calculado com o raio medido. Então, tá, vamos ver o seguinte. Ele deu um erro, o erro da esfera, né? Então, o erro ele é de 0,04%. Que erro é esse? Esse é um erro relativo. Ok. O que eu estou trabalhando? Estou trabalhando com esfera. Esse aqui é o erro relativo, né? Bota aqui o erro relativo do raio. Vamos botar isso aqui, do raio, né? A pergunta é, o objetivo, né? Qual o erro relativo no cálculo do volume. Como a gente calcula o volume de uma esfera? Como é que eu calculo o volume de uma esfera? O volume de uma esfera é 4/3 de π raio ao cubo. Tá? Assim que você calcula o volume de uma esfera. Tá. Vamos ver o seguinte, como é que eu calculo o erro relativo? O erro que foi dado para nós é o erro absoluto. Esse erro aqui, ele é um erro absoluto, certo? Tá. Bom, a gente tem agora erro absoluto. A gente só tem erro absoluto, vamos pensar no erro absoluto, né? Então, eu vou considerar o seguinte, que o meu erro de V, vou fazer assim, vou botar V maiúsculo, né? Maiúsculo. Ele vai ser o erro absoluto, né? No cálculo do volume, no erro absoluto no cálculo do volume. Vamos chamar isso. Eu vou dizer que o meu ER, né? Vai ser o meu erro na medida, meu erro absoluto na medida do raio. Ok? Então tá. Então a gente está trabalhando com erro absoluto. Isso a gente sabe dizer que. Então, droga. Vai dizer que o erro, né? O volume é a saída, né? Ou seja, a minha variável de saída, o volume. Então, o erro na variável de saída é a derivada, né, do volume vezes, né, calculado num valor de R qualquer, vezes o erro do raio, né? Isso a gente sabe, porque essa relação aqui ela é uma relação entre erros absolutos. Tá? Bom, vamos pensar mais, vamos explorando essa ideia. Como é que eu calculo a derivada desse volume, né? Ou seja, a derivada em relação ao R, né, vai ficar 4/3 vezes π vezes 3R ao quadrado. Tá? Ou seja, 4 e R ao quadrado. Certo? Essa aqui é a fórmula que a gente tem para a derivada, né? A gente pegou a fórmula do volume, derivou em relação ao R, né? Porque a derivada é em relação ao R. Chegamos a isso. O que acontece? Então, vamos colocar na fórmula do erro absoluto. Então, na fórmula do erro absoluto, tá?
Maiúsculo isso. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar 4 e de raio ao quadrado vezes o erro relativo. Essa aqui é a fórmula para o erro absoluto. Mas o erro que nós estamos tratando, nós queremos, é um erro relativo. Nós queremos um erro relativo. Né? Nós não queremos um erro absoluto. É erro relativo. O que é o erro relativo? O que eu defini na aula passada como erro relativo? O erro relativo, né? O erro relativo é quem? É o erro absoluto. É o erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro. Ou o valor mais próximo, vezes 100. Isso aqui é o erro relativo. Isso foi falado na semana passada. Então vamos ver o seguinte. Esse erro que eu tenho aqui, ele é absoluto. Então, qual é o erro? Qual é o valor verdadeiro? Qual é o valor verdadeiro? O erro absoluto a gente conhece. E qual é o valor verdadeiro? Então é o seguinte. Se eu estou tratando de volume, esse aqui, EV, eu defini para vocês aqui, né, como sendo o erro absoluto do cálculo do volume. Então, o erro relativo no cálculo do volume vai ficar o erro absoluto dividido pelo valor do volume. E é o EV. O EV, eu disse para vocês que ele era igual a 4πr ao quadrado, né? Então, meu EV também era igual a 4πr ao quadrado vezes o erro relativo do raio. Bom, se eu dividir aqui por V grande, eu vou dividir por V grande. Mas quem é o V grande? Quem é o valor verdadeiro do volume? O valor verdadeiro do volume é esse aqui, né? Esse aqui é o meu valor verdadeiro do volume. Então, o que eu vou fazer aqui na linha de baixo? Então, vai ficar EV, né? Dividido por quanto? Por 4/3 de πr ao cubo. Eu não vou colocar isso aqui, porque aqui é importante que fique o V, né? Fique com o V. Já vamos enxergar por que isso. Tá? Então, aqui no meu lado esquerdo, é preferível que fique com o V. Eu não vou poder simplificar nada. E, na verdade, como eu quero um erro, esse aqui corresponde ao meu erro relativo, né? Do outro lado, então, tenho quem? Eu vou ter 4πr ao quadrado, erro relativo, erro relativo, dividido agora sim por 4/3 de π, né? Então, 4/3 de πr ao cubo. Bom, realmente troca, né, o V pela fórmula que ele assumiu, a fórmula dele é a fórmula do volume, no meu lado direito. Tá. Agora, o que a gente faz aqui? Agora a gente faz simplificação, né? O que eu posso simplificar aqui? Olha, eu posso simplificar π com π, eu posso simplificar r com r, né? Eu posso simplificar 4 com 4, e aí vai ficar como? Então, o meu erro relativo em relação ao volume, né, é igual a quanto? O π corta com o π, né? O r, né, vai simplificar com r, então vai sobrar um r, no denominador, né? Ou seja, eu tenho 3 R's no denominador, eu tenho 2 R's no numerador. Então, vai sobrar um R no denominador. Então, o que vai acontecer? Eu posso, então, ter o seguinte, apenas 3. Eu vou simplificar tudo e vou ter isso aqui. Simplificando tudo, eu tenho isso aqui.
Então, onde é que saiu toda essa simplificação? Quem não enxergou ainda? Esse π simplificou com esse π. Esse r ao quadrado, eu tenho r ao quadrado dividido por r ao cubo. Então, eu tenho dois r's aqui em cima, né? É bom de recordar essas coisinhas, né? Depois, lá nas outras disciplinas, cobram bastante isso de vocês. Dois r's em cima e três r's embaixo. Então, eu simplifiquei um com um, outro com outro, e sobrou um r embaixo. E da onde é que surgiu o 3? O que aconteceu com o 4, professor? Que coisa louca é essa? Eu tenho 4 que divide 4 terços. Então, vai ficar 4 vezes 3 que divide 4. E aí, o que aconteceu? 4 simplificou com 4, sobrou 3. Tá? Simples assim, não tem nenhum mistério. Aí, o que aconteceu aqui? Olha só. Esse aqui é o erro relativo do volume. Esse aqui é o erro relativo do raio. Porque o que é o erro relativo? É o erro absoluto sobre o valor verdadeiro. Erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro. Qual é o erro? Qual é o erro relativo do raio? O erro relativo do raio está aqui, ó. Tá? Ou seja, aqui é o erro relativo do raio. Ou seja, né? Dividido por raio. Né? Aqui. Quanto é esse erro relativo? 0,04%. Como ele já foi dado em porcento, né? A gente vai continuar usando porcento. Então, meu erro relativo no cálculo do volume, dividido por V, vai ser qual? 3 vezes 0,04%. Isso aqui vai dar quanto? 0,12%. Certo? Vê. Parece um monstro de 7 cabeças, mas olha só, tão simples. Opa. R e V. EV dividido por V. Certo? Tão simples está aqui. Isso aqui. Tá? Não tem nenhum mistério. A grande questão desse tipo de problema está aqui, ó. Tá? Nesse ponto aqui, que você vai dividir pelo valor verdadeiro. Tá? Vamos adiante. Então, feito um exemplo como esse, tem um outro exemplo. Tá? Bom, agora eu tenho o seguinte, eu tenho uma caixa, tenho um tetraedro, né? Nossa, pão e velho tetraedro. Ele foi feita uma medida de 15%, de 15 centímetros do lado, e ele tem uma incerteza de 0,5% nessa medida. Né? Qual é a incerteza no cálculo do volume? Então tá, a expressão do volume do tetraedro é essa. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Então, a mesma história. Mesma história. Então, eu quero calcular. Então, o objetivo. Então, calcular a incerteza no cálculo do volume. Então, calcular a incerteza, né? No cálculo do volume. Bom, e isso vai ser um erro relativo. Erro relativo. Por quê? Porque foi me dado um erro, ou seja, me dado um erro relativo para o raio. Aqui eu poderia ter especificado melhor, né? Isso aqui tem certeza relativa. Poderia ter dito relativo. Certeza relativa. Igual a 0,5%. Certo? Então, com isso, a dúvida é qual é o meu erro relativo no cálculo do volume. Eu botei DR, né?
alguns livros vocês encontram isso como DR. Certo? A questão é, qual é esse erro relativo? Então, tá, nós não conhecemos, para chegarmos ao erro relativo, eu preciso saber do erro absoluto. Novamente, o que eu sei? Eu sei ER. Eu vou chamar de erro absoluto, né, na medida de R, e eu vou chamar o EV, quem? De erro absoluto no cálculo, né? Ou seja, no cálculo de V. E esses dois erros, né? Eles estão relacionados, e esses dois erros, eles estão relacionados por essa expressão aqui, né? Então, o erro de saída é igual à derivada do volume vezes o erro de entrada. Então tá. Muito bem. Então, o que acontece aqui? A minha derivada do volume, né? Então, se o meu volume, né, é igual a x ao cubo, né, vezes x ao cubo vezes a raiz quadrada de 2 dividido isso por 12. X ao quadrado, Celso. Oi? O X ao quadrado. X ao cubo. Isso aí. Obrigado. Então, se ele é x ao cubo, né, x ao cubo raiz de 2, a minha derivada vai ser quanto? Vai ser 3x ao quadrado vezes a raiz de 2 dividido isso por 12. E isso aqui vai ser, então, x ao quadrado raiz de 2 sobre 4. Certo? Então, simplesmente calculou-se a derivada. Beleza. Tá, então vamos ver agora o que acontece. Então, o V', então, olha lá, o erro na hora de calcular, o erro absoluto na hora de calcular o V vai ser quanto? Vai ser o x ao quadrado, RT 2 dividido isso por 4, vezes o erro na hora de calcular o R. Né? O erro relativo aqui no R. Tá. Então tá. Mas como a gente quer um erro absoluto, né? Ou seja, como se quer o erro absoluto, melhor, como se quer o erro relativo, o meu erro relativo é esse aqui. Né? Ou seja, como se quer um erro relativo, eu preciso dividir pelo valor verdadeiro. Né? Ou seja, qual é o meu valor verdadeiro? Bom, o meu erro relativo no cálculo do volume, ou seja, é o valor absoluto dividido pelo valor verdadeiro, vai ficar igual a quanto? Vai ficar essa expressão aqui, dividido pelo valor do V. Qual é o valor do V? É essa expressão aqui. Olha só que lindo. Opa. Peraí. Ok. Qual é isso aqui? Certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa conta aqui. Vou
fazer essa conta aqui. Como é que fica? Bom, aqui eu chamei de raio, né? Só para consertar umas cositas aqui. Vou botar EX aqui. Ó, professora, eu tô acostumado com o raio. Eu botei raio. É X. X, X, X. X. Vou botar as variáveis certas, né? X, tá. Beleza. Quando a gente dá nome aos filhos, a gente tem que chamar eles pelos nomes. Então tá. Então, dividido por V vai ficar quanto? Bom, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer da seguinte maneira. Vou fazer tradicionalmente a divisão de fração. Aqui mantém o primeiro, né? Vezes, aqui eu vou botar aqui o EX. Opa, EX, erro em relação a X. Né? Vezes quem? Vezes 12, dividido por quanto? Por x ao cubo, vezes s, que é rt, 2, ok? Então tá. Então, o que vai acontecer aqui agora? O 12 divide o 4, 3. Tá? O raiz de 2 simplifica com raiz de 2, vai-se embora. O que vai sobrar aqui para nós? Vai sobrar aqui o EX, né? Vamos botar um espacinho aqui, vezes. Dividido por, aqui é 3, x, dividido por x. Então, sobrou isso aqui, né? Eu explicitei isso aqui por quê? Porque isso aqui é quem? É o erro relativo em relação a x. Então, meu erro relativo em relação a x é de 0,5%. Né? Então, isso aqui é dado do problema. Né? Meu erro relativo em relação a x. Tá? Esse aqui é meu erro relativo no cálculo do volume. Então, como é que vai ficar? O meu erro relativo no cálculo do volume. Né? Meu erro relativo no cálculo do volume vai ser quanto? Vai ser 3 vezes 0,5%. Ou seja, o meu erro relativo no cálculo do volume. Então, esse valor aqui foi dado lá no problema, né? Esse aqui, que é esse aqui, né? Ou seja, meu erro relativo na medida do x. Não tirei da minha cabeça. Na verdade, eu tirei porque eu fiz esse problema e inventei. Né? Igual a 1,5%. Certo? Aqui. Professor, aqueles 15 centímetros de início, então, não serve para nada, né? Não, isso daqui não serve para nada. Na verdade, isso aqui era um problema que eu adaptei e não precisaria. Isso aqui não precisaria. Observa isso aqui é x. Não precisa. Vou fazer o seguinte. Tranquilo. Vamos fazer isso aqui. Pronto. Agora ficou melhor.